Só faltando essa questão dos grandes artistas, se a Lei Rouanet realmente continua contemplando isso. Eles não usam Lei Rouanet. Grandes artistas não usam Lei Rouanet justamente por causa do limite em relação ao cachê. Tento explicar, as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Só faltando essa questão dos grandes artistas, se a Lei Rouanet realmente continua contemplando isso, se você entende que é importante ainda o apoio a esses artistas consolidados. A Lei Rouanet trabalha da seguinte forma, senador, nós analisamos projetos. E o que esses projetos precisam ter, principalmente, né, para eles terem o aval para serem captados. Se os projetos estiverem de acordo com as especificidades que precisam para receber o aval para a captação, eles são avalizados. Agora, dentro desse aval, tem a quantidade de pessoas que isso se emprega, as contrapartidas sociais que eles dão, né? E os grandes artistas, como eu falei, artista é só uma parte, inclusive a ponta do iceberg. E dentro da própria lei da instrução normativa, só 12% do que é captado é que vai para pagar o artista. O resto é toda uma gama de coisas que trabalhadores que existem nas grandes produções. Ou são grandes, pequenas, no histórico da Lei Rouanet mesmo, que nós levantamos, a grande maioria do fomento que foi usado vem de pequenos e médios, né? Então, inclusive, até, por exemplo, esses grandes festivais que a gente vê, enfim, que traz esses artistas internacionais, eles não usam Lei Rouanet. Grandes artistas não usam Lei Rouanet justamente por causa do limite em relação ao cachê. A gente tenta explicar, as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. E quando se usa, é para construção, é para que aquela produção se efetive, né? Então é aquele primeiro movimento para a efetivação da produção. Porque qualquer show ou um musical, né, para ele ficar totalmente completo, ele não começa na hora da cena, ele começa na hora que alguém está lá produzindo, começando a criar aquela peça de teatro, começando a escrever aquele filme, começando a pensar naquela cena. Aí tem toda a parte de você fazer a produção básica, né, que é trazer quem vai trabalhar, quem vai costurar, quem vai maquiar, motorista, a montagem, a escolha do teatro, até isso vem depois, né? Então, às vezes, a pessoa faz uma projeção que vai gastar X e quando ele consegue uma sala para apresentação daquele projeto, ele precisa de Y. Então, assim, tem toda uma espécie, são várias ações até chegar à realização de um evento musical ou até um próprio show de um único artista. Ele emprega pelo menos ali 10 pessoas, porque é técnico de som, técnico de luz, contra-regra, é maquiador, é costureiro. Então, assim, então tem esse processo. A Lei Rouanet ela está aberta a todos, né? Inclusive, com esse novo momento, nova instrução normativa, nós estamos buscando apoiar pela primeira vez produções, por exemplo, de povos originários, produções inclusive essa questão religiosa, não é mesmo, né, que as pessoas tinham uma dúvida sobre isso. Na própria instrução normativa hoje, nós temos lá que aprova produções religiosas, festivais, gospel, festivais espírita, enfim, porque a gente entende que todos têm que ter acesso ao apoio, né, o fomento, porque não é só o Ministério da Cultura liberar. Quem, na verdade, o grande trabalho está depois conseguir quem vai patrocinar, né? E nós estamos também em conversa com patrocinadores, como eu coloquei aqui no primeiro momento, né? Tanto estaduais, nós vamos fazer agora uma ação, primeiro em Pernambuco, vamos reunir todos os empresários para falar sobre a necessidade das empresas estaduais patrocinarem, apoiarem as ações
culturais dos seus estados, né? Isso é importantíssimo. Nós vamos criar aí abrir outras frentes de patrocínios para chegar a todos. Então, nossa preocupação, na verdade, é acolher a todos, né? Mas os grandes shows mesmos, eles não colocam, porque existe limite para cachê de artista. Então, é assim.